Os tênis de lona afundaram na terra enquanto ela pisava no campo de treinamento. Sem uniforme, sem crachá, sem patente, apenas uma camisa branca simples e um olhar tranquilo. Os cadetes olharam, depois sorriram com desprezo. Ela devia estar perdida. Provavelmente era a namorada de alguém que a trouxe junto. As risadas se espalharam como fogo, zombando das roupas dela, do silêncio dela, da presença dela. Esta área é apenas para pessoal autorizado. Um instrutor sênior apontou para o portão. Ela não discutiu, apenas ficou lá, ainda calma, firme. Na hora do almoço, alguém havia derramado água nos sapatos dela. No meio da tarde, começaram a filmá-la por diversão. Mas então um exercício de missão deu errado. O caos se instalou, e a mulher que eles zombavam deu um passo à frente, assumiu o comando e mudou tudo. Horas depois, um helicóptero militar preto pousou, e dele desceu o general mais poderoso do país. Ele caminhou direto até ela, prestou continência e disse 7 palavras que silenciaram todo o campo. Vocês zombaram do coração deste comando. Então, quem era ela? E por que o silêncio dela abalou um exército inteiro? Aos 30 anos, Maya Roberts não parecia alguém que já havia liderado soldados em zonas de combate. Os tênis de lona estavam desbotados, a camisa branca estava um pouco amassada. O rabo de cavalo pendia baixo, limpo, mas sem estilo. Ela não usava medalhas, nem insígnias, nem qualquer sinal de patente. Apenas uma graça silenciosa. Naquela manhã, ela chegou ao campo Redwood ao lado de seu namorado Eric Lang, um recém-recrutado assessor estratégico. O convite tinha sido simples. Venha conhecer as instalações, assista aqui a alguns exercícios. Nada mais. Ela não pisava numa base militar há mais de 4 anos. Não desde o dia em que entregou seu crachá e se afastou da única vida que conhecia. Alguns diziam que ela se afastou para se curar. Outros diziam que era culpa, mas Maya nunca explicou. O que eles não sabiam era que ela já havia comandado uma unidade de operações especiais. Seu nome já fora sussurrado em salas de estratégia. Ela havia permanecido em zonas de guerra enquanto outros hesitavam, até que uma missão terminou em perda. E o silêncio tornou-se seu escudo. Agora, numa manhã tranquila na Virgínia, Maya voltou, não para lutar, não para provar nada, apenas para observar. Enquanto caminhava pelo campo, os cadetes a olharam, não com respeito, mas com confusão. Quem era aquela mulher de sapatos usados e sem título? Maya não recuou, não explicou. Seus olhos escanearam o campo, calmos e calculistas, notando cada padrão, cada falha, cada ponto cego, instintos antigos ainda vivos. Quando os sussurros começaram, ela não disse nada. Quando as risadas seguiram, ela olhou além. Ela já havia enfrentado coisas piores, e hoje ela não estava ali por eles. Maya carregava apenas uma mochila de lona. Dentro, um caderno, uma garrafa de água e nada mais. Mas ela caminhava com a confiança silenciosa de alguém que não precisava ser vista para ter poder. Enquanto os outros a julgavam pelo que ela vestia, eles não viam o que vivia por trás dos olhos dela. E logo eles se arrependeriam disso. O campo Redwood não era apenas uma instalação de treinamento. Era uma fortaleza construída para a elite. Arame farpado cercava o perímetro. Portões de aço polido se abriam apenas para aqueles que estavam na lista. Cada centímetro do complexo refletia riqueza, precisão e poder implícito. Dentro, os alojamentos de concreto brilhavam como condomínios de luxo. Os campos de simulação se estendiam por vários hectares, equipados com drones de vigilância ao vivo. Torres de comando com vidros à prova de balas vigiavam cada movimento. Era ali que os filhos e filhas de generais, senadores e CEOs vinham treinar. Não para se alistar, mas para provar que pertenciam às salas onde as decisões eram tomadas. Os uniformes não eram padrão. Cada cadete usava equipamentos táticos feitos sob medida. Alguns tinham Kevlar costurado por alfaiates de grife, nomes como Arc'teryx e Cry Precision,
se destacavam em detalhes em relevo. As botas, feitas de couro importado, custavam mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Cada arma carregava um brasão de família. Rifles com travas biométricas, pistolas com acabamento de carbono fosco. O equipamento de treinamento estava alinhado em suportes de metal polido, capacetes com visores de realidade aumentada, luvas que podiam escanear pontos de pressão. Cada detalhe sussurrava riqueza e legado. Os cadetes chegavam em jatos particulares e SUVs blindados. Seus currículos eram tão impressionantes quanto suas atitudes. Resumes de Ivy League, sobrenomes diplomáticos. Alguns nunca haviam falhado em um teste em toda a vida. Ali, o fracasso era simulado, mas a hierarquia era real. Os instrutores os tratavam com um equilíbrio de firmeza e favorecimento. Alguns eram claramente protegidos por quem eram seus pais. Os outros apenas tentavam se misturar. E quando Maya entrou, ela não se misturou. Não usava crachá, não vestia nada tático, apenas uma camisa branca ligeiramente amassada e tênis de lona que já haviam pisado em mais poeira do que chão polido. Os cadetes notaram quase imediatamente. Um deles, encostado em um Humvee com óculos Oakley no rosto, sorriu alto o suficiente para que seu grupo ouvisse. Hiker perdida ou assistente de alguém? Uma garota vestindo equipamento completo da Under Armour sussurrou para seu esquadrão. Ela nem está carregando o sinalizador. O que está fazendo aqui? Os olhares que seguiram não eram curiosos, eram desprezíveis, calculados, frios. Para eles, Maya era ruído. Sem patente, sem valor, invisível. O campo Redwood tinha seu próprio ecossistema, baseado em nome, riqueza e imagem cuidadosamente construída. Aqueles sem status se tornavam invisíveis, e aqueles que se recusavam a jogar o jogo eram empurrados para fora. Maya não falou, não explicou. Ficou de pé na terra, tranquila, composta, observando. E o campo continuou observando-a de volta, julgando-a, medindo-a e, eventualmente, subestimando-a. Eles ainda não sabiam, mas a pessoa que viam como uma intrusa estava prestes a se tornar o nome mais importante que eles iriam lembrar. O sol da manhã subia mais alto sobre o campo Redwood, lançando longas sombras pelo campo de treinamento. Maya estava perto da borda da zona de simulação, seus tênis de lona meio afundados na terra. Sua camisa branca desbotada balançava levemente com o vento. Uma mochila simples de lona descansava sobre seu ombro. Ela não havia dito nada desde que chegou. Não precisava. Os cadetes já haviam tirado suas próprias conclusões. No centro do campo, um grupo de trainees se aglomerava perto de um jipe tático, rindo mais alto do que o necessário. Liderando-os estava Savannah Pierce, facilmente reconhecível. Sua trança preta como carvão balançava atrás dela como um chicote. Seu colete personalizado exibia o brasão do cargo de seu pai. Ela nem olhou para Maya no início, mas o sorriso de desprezo já estava formado. Savannah virou-se para seu grupo. Alguém perdeu a babá? Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Acho que ela se perdeu. Aqui é um campo militar, não uma cafeteria. Os outros riram. Um cadete com uma mochila de hidratação monogramada completou. Talvez ela esteja fazendo reconhecimento para o Yelp. Espero que ela goste de terra. Savannah caminhou lentamente em direção a Maya. As botas esmagavam a brita. Suas luvas estavam impecáveis, seu tom mais afiado. Está perdida, querida. Isso aqui não é um tour de museu. Precisa de um crachá para ficar aqui. Maya não se moveu. Seu olhar permaneceu firme. Os olhos de Savannah desceram para a mochila. Nenhuma insígnia, nenhum crachá. Tênis de lona. Que gracinha! Ela deu mais um passo. Deixa eu adivinhar. Veio acompanhando o namorado, tentando se sentir importante. Alguns instrutores próximos trocaram olhares, mas não disseram nada. Um deles, um oficial júnior de logística, deu uma risadinha baixa. Savannah pegou uma garrafa d'água de um banco próximo.
Sem hesitar, derramou-a sobre os tênis de Maya. A água rapidamente encharcou o tecido, escurecendo-o. Ops, disse Savannah, inclinando a cabeça. Achei que estava regando a grama. O campo ficou em silêncio por um segundo. Depois, a risada explodiu. Alguém bateu palmas. Outro assobiou. Um cadete jogou uma granada de brinquedo aos pés de Maya. Abaixem-se! Civil! Ele gritou. A granada quicou uma vez e pousou ao lado do sapato dela. Maya nem se mexeu. O silêncio dela não era fraqueza, isso os desconcertava. Savannah estreitou os olhos. Você realmente não vai dizer nada? Perguntou. Nada mesmo. Sem resposta? Provavelmente nem sabe o que é uma operação de campo, murmurou um trainee. Ou talvez ela esteja aqui para recolher a roupa suja. Um instrutor próximo se inclinou para um colega e sussurrou. Eles deviam verificar melhor os visitantes. Isso é constrangedor. Os olhos de Maya percorreram o grupo lentamente. Não com raiva, mas com uma observação silenciosa. Ela notou as patentes, as posturas, a arrogância. Savannah recuou, frustrada com a calma de Maya. Ela é uma turista, anunciou, tirando fotos com os olhos. Fingindo que pertence a este lugar. Outro cadete imitou, como se tirasse uma foto. Sorria para o álbum de recordações, mais risadas. Maya ajustou a mochila no ombro. Sua expressão não mudou. Por um momento parecia que ela tinha outro lugar para estar. E isso só os encorajou mais. Um cadete alto se aproximou, levantou o telefone e começou a filmar. Nos diga seu nome, disse zombando. Queremos lembrar quem foi escoltada para fora. Savannah acenou em direção à torre de comando. Vamos agilizar isso. Alguém chame um supervisor. Isso é violação de segurança, certo? Do outro lado do campo, um instrutor uniformizado começou a se aproximar. Sua plaqueta dizia Delgado. Suas mangas estavam perfeitamente passadas. Ele não fez perguntas. Apenas apontou. Esta sessão é para cadetes ativos e pessoal autorizado, disse. Por favor, retorne à área de observação. Maya olhou para ele apenas por um segundo. Depois, assentiu. Virou-se lentamente e começou a se afastar. O campo fervilhava volva atrás dela. Alguém sussurrou. Ela realmente foi embora. Outro cadete bufou. Acho que até turistas sabem quando não são bem-vindos. Savannah observou Maya se afastar, maxilar travado. Seu sorriso já não alcançava os olhos. Porque, embora Maya não tivesse dito nada, o silêncio dela havia feito algo que eles não esperavam. Ele sustentou. Ele absorveu. Ele lembrou. E logo ele falaria, não com palavras, mas com ação. O coronel Thomas Grayson estava parado na beira do campo de treinamento. Braços cruzados, os olhos fixos em Maya. Aos 52 anos, ele havia servido em 2 guerras e comandado centenas de soldados. Sua voz sozinha era capaz de esvaziar um corredor. Agora, ela cortou as risadas como uma lâmina. Senhora, disse firmemente, esta instalação opera sob autorização restrita. Seu nome não está listado no registro de acesso de hoje. Maya se virou para ele. Não se defendeu. Não pareceu surpresa, apenas o encarou. Calma, ainda firme, com os tênis encharcados contra o solo seco. Savannah Pierce deu um passo à frente, satisfeita. Ela já causou confusão, disse em voz alta. Ignorou o protocolo. Permaneceu onde não deveria. Isso é uma violação, certo, coronel? Vários cadetes sacaram seus celulares. Um sussurrou. Isso é ouro. Vou postar com a legenda. Turista expulsa pelo comando. A expressão de Grayson permaneceu neutra, mas o tom ficou mais severo. Você precisa sair da zona de treinamento agora. Maya não vacilou.
Ela olhou para o chão por um segundo, depois ajustou a alça da mochila de lona. Entendido, disse calmamente. Savannah fez um gesto teatral. A saída é por ali, querida, gritou. Obrigada por visitar o campo Redwood. Por favor, deixe uma avaliação 5 estrelas. As risadas explodiram como um incêndio. Aplausos sarcásticos. Saudações zombeteiras. Alguns bateram palmas lentamente, enquanto Maya começava a caminhar. O caminho de volta até o portão era longo. Maya o percorreu sem olhar para trás. Cada passo era firme, cada respiração tranquila. O sol batia em seu rosto. Sua camisa grudava levemente onde a água havia secado em manchas, mas sua postura nunca mudou. Olhos a seguiram, alguns triunfantes, outros incertos. Um jovem cadete perto dos alojamentos abaixou o telefone no meio da gravação. Suas sobrancelhas se franziram. Ele não riu. Outro cadete, próximo à tenda de simulação, olhou para a saída de Maya e depois para Savannah. O sorriso dele desapareceu. O clima mudou por um momento, não o suficiente para silenciar os aplausos, mas o suficiente para os drones de câmeras captarem outra coisa. Dúvida. Grayson permaneceu onde estava, observando Maya alcançar a cerca do perímetro. Ele tocou seu dispositivo de comunicação, sinalizando para a segurança. Savannah se virou para seu grupo. Alguém conseguiu gravar quando ela pisou na poça de lama. Isso vai para o meu story. Uma das outras garotas riu. Devemos marcá-la? Espera, será que ela tem redes sociais? Eles se agruparam, rolando seus celulares, se parabenizando, já reescrevendo o que havia acontecido. Mas Maya continuou caminhando. Passou pelo portão enferrujado, onde um soldado em uniforme impecável o mantinha aberto sem dizer uma palavra. Ela assentiu em agradecimento. Depois desapareceu de vista. E aquilo deveria ter sido o fim. Uma desconhecida removida de um lugar onde não pertencia. Algumas boas risadas, uma história para contar no jantar. Mas algo permaneceu. Um silêncio. Uma pausa estranha no vento. De volta ao campo, alguns instrutores estavam mais quietos do que antes. O coronel Grayson observava o pó assentar no caminho que Maya havia seguido. Ele não disse em voz alta, mas algo no silêncio dela, na contenção dela, não parecia certo. E em algum lugar no coração daqueles que haviam assistido a tudo, uma pergunta começou a se formar. Quem era ela de verdade? E por que ela não reagiu? O céu escureceu sobre o campo Redwood logo após o almoço. O alarme soou sem aviso. E Dodo, penetrante, um único sinalizador vermelho disparou no ar a partir da torre de simulação. Cenário Alfa agora ativo. Veio a voz pelo intercomunicador. Todas as unidades, posicionem-se. Terreno de selva, missão de busca e resgate. Simulação hostil em andamento. Os cadetes correram, mapas nas mãos, rádios zumbindo. Cada equipe tinha 10 minutos para se equipar e se deslocar. Savannah Pierce foi designada como líder de campo. Sua voz saiu pelo canal principal, rápida e tensa. Equipe 1, avancem para o norte. Equipe 2, mantenham o perímetro oeste. Equipe 3, comigo. Mas ela já estava se atrapalhando. A rota estava errada. As coordenadas não batiam com o IAPA. Uma equipe estava desaparecida. Outra havia perdido o contato de rádio. Dentro da densa floresta da simulação, o caos se espalhou. Uma equipe ficou presa em terreno elevado. Outra caiu direto numa emboscada. Os cadetes gritavam uns sobre os outros. Alguns rádios chiavam. Outros falhavam. Uma unidade tentou montar um abrigo temporário e falhou. Savannah estava no meio de tudo. Respirava com dificuldade. Lama respingada no colete. Seu fone de ouvido vibrava com ruídos. Ela gritou: "Recuem! Reagrupem-se perto do rio!" Mas ninguém sabia onde o rio estava. Uma voz cortou o estático. Equipe 4, recuo escalonado. Reagrupamento no ponto 72. Não era Savannah. Os cadetes se entreolharam.
Maya estava parada na beira da floresta, sem equipamento, sem uniforme, apenas um caderno na mão. Mas sua voz era clara. Comandante. Precisa. Ela apontou para o mapa na tela portátil. Equipe 2. Flanqueiem pela direita. Contornem a elevação. Cubram a equipe 1. Eles estão encurralados sob fogo simulado. Alguém hesitou. Um cadete próximo ao rádio perguntou. Quem te deu autorização para falar? Maya não respondeu. Ela deu um passo à frente. Equipe 3, disse, olhando para um grupo agachado sob um abrigo quebrado. Vocês estão expostos. Desloquem-se para a esquerda. Formem um perímetro em meia-lua. Designem um batedor. Movam-se agora. Eles se moveram. Até Savannah ficou paralisada. Maya se agachou sobre o mapa, recalculando posições. Desenhou linhas com um graveto na terra. Marcadores vermelhos são pontos inimigos. Vocês estão sendo cercados. Se esperarem, a simulação termina em aniquilação total. Ela ergueu a cabeça. Eu posso tirar vocês daqui, mas vocês me escutam? Vocês seguem ou vocês falham? Ninguém discutiu. Os próximos 10 minutos foram rápidos. As vozes se estabilizaram. As unidades se reorganizaram. Maya direcionava cada grupo com ordens precisas. Flanco esquerdo, mantenham posição. Esperem pelo sinal. Equipe 2, usem a neblina como cobertura. Movam-se. Devagar. Silenciosos. Equipe 5, quebrem a formação. Vão para o leste. Plantem o farol falso no terreno elevado. Os cadetes obedeceram. Os drones aéreos capturaram a mudança. O que começou como desordem virou formação. Savannah estava perto da retaguarda, segurando um rádio que nunca usou. Ela observava Maya por entre as árvores, sem falar, sem se mover. No 20º minuto, o perímetro estava fechado. Cada setor contabilizado, cada ponto de alvo atingido. Nenhuma baixa simulada, nenhuma falha tática. O alarme soou novamente. Desta vez, 3 toques curtos. Missão completa. O coronel Grayson encarava a tela na torre de comando. A simulação nunca havia terminado tão rápido. Ele conferiu os registros de tempo 2 vezes. O oficial tático Reis virou-se para ele. Essa foi a execução mais limpa que já tivemos, disse baixinho. Sem feridos. Sem erros. Lá embaixo, os cadetes emergiram da floresta, respirando com dificuldade. Cobertos de lama, mas intactos. Maya foi a última a sair, ainda com a mesma camisa amassada, os mesmos tênis de lona, seus passos tranquilos. Ao passar por Savannah, ela desacelerou apenas um pouco, não para se gabar, apenas o suficiente para que sua presença fosse sentida. Na tenda de debriefing, ninguém falou no início. A tela mostrava cada movimento, cada deslocamento. Não havia como negar. Os instrutores aguardavam alguém explicar. Maya estava de pé ao lado, não se sentou. Não tocou na garrafa de água que lhe ofereceram. Grayson finalmente perguntou. Quem coordenou aquela operação? Os cadetes se entreolharam. Ninguém levantou a mão. Então uma voz falou. Foi ela, disse um cadete da equipe 2. Ele apontou para Maya. Ela salvou todos nós. Outros assentiram. Outro cadete se levantou. Ela deu ordens como quem já fez isso antes. Um terceiro acrescentou. Ela conhecia o terreno melhor que o nosso mapa. Grayson caminhou até o centro da tenda. Olhou diretamente para Maya. Onde você treinou? Perguntou. Maya sustentou o olhar. Seu tom foi firme. 10 anos nas Forças Especiais Conjuntas, disse. 4 anos como comandante de campo. Aposentei aos 26. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Alguém sussurrou. Qual é o nome dela mesmo? Antes que alguém pudesse perguntar mais, a lona da tenda se ergueu. Uma rajada de vento entrou, trazendo o som das hélices. Um helicóptero Black Hawk militar descia além da colina. Nenhuma visita VIP estava agendada. Nenhuma simulação permanecia. O general desceu.
4 estrelas brilhando ao sol. General Daniel Briggs, Comando Supremo de Operações Estratégicas. Ele caminhou direto para a tenda de debriefing, os olhos fixos em Maya, e sem hesitar prestou continência. Os cadetes ficaram congelados. Até os instrutores se enrijeceram. O general virou-se para o grupo, sua voz baixa, medida. Vocês seguiram as ordens dela, disse, porque ela sabia como liderar. Ele olhou novamente para Maya. Você nunca perdeu o seu toque. E naquele momento, todas as suposições desmoronaram. Toda a zombaria desapareceu, porque a mulher que eles julgaram, aquela que tentaram expulsar, havia feito o que nenhum deles conseguiu. Ela comandou, ela salvou, ela liderou, sem jamais precisar de permissão. A tenda de debriefing estava lotada. Os cadetes estavam ombro a ombro. Os instrutores cochichavam, os olhos presos na tela de comando, ainda congelada na última cena da simulação. O coronel Grayson deu um passo à frente. Ele pigarreou. Antes de continuarmos, uma pergunta precisa ser respondida, disse. Quem assumiu o controle daquela operação? Ninguém falou. Então Maya avançou, discretamente, calmamente. Eu assumi, disse. Cabeças se viraram. Alguns suspiraram, outros encararam, incrédulos. Grayson a analisou. Você não está na lista. Você não é da equipe. Explique-se. Maya não piscou. Permaneceu com os braços relaxados, a voz firme. Meu nome é Maya Roberts. Servi 10 anos nas Forças Especiais Conjuntas. Fui capitã da Unidade Falcão 6 durante 3 missões de alto risco. Renunciei há 4 anos, após uma falha de missão que custou vidas, incluindo alguém muito próximo de mim. Desde então, nunca mais vesti um uniforme. A sala ficou em completo silêncio. Ninguém se moveu. Um instrutor no fundo da sala respirou fundo. Uma cadete abaixou o olhar. Maya continuou. Não vim aqui para liderar, disse. Vim para observar. Ela olhou ao redor da tenda, mas quando o campo de vocês entrou em colapso, eu fiz o que fui treinada para fazer. Eu dei direção, vocês seguiram, e completamos a missão. Simples, honesto, inegável. Então veio o som grave das hélices. Distante, aproximando-se rapidamente. Lá fora, a poeira se ergueu na pista de pouso. Um helicóptero militar Black Hawk se aproximava. Não estava programado. Não havia sido anunciado. Seu pouso sacudiu as tendas. Todos se viraram. A porta se abriu. Botas tocaram o chão. E então, surgindo em plena vista, veio o general Daniel Briggs. 4 estrelas no colarinho. Olhos cinzentos como aço, cada passo preciso. Os cadetes ficaram boquiabertos. Os instrutores congelaram. Briggs caminhou além da linha de oficiais atônitos, indo direto para a tenda. Sem escolta. Sem cerimônia. Apenas propósito. Ele entrou, parou a menos de 1 metro de Maya e prestou continência. Um cumprimento limpo, nítido. Maya retribuiu, sem hesitar. Suspiros se espalharam pela tenda. Briggs se virou para o grupo. 1 hora atrás, recebi múltiplos alertas sobre má conduta neste campo. Relatos de zombarias, humilhação direcionada, desrespeito contra uma visitante, uma mulher, uma civil, uma ex-oficial. Ele olhou ao redor da sala. E minha esposa. A sala ficou completamente silenciosa. Savannah Pierce recuou. Alguns cadetes abaixaram a cabeça. Um instrutor se escondeu atrás de uma coluna. A voz de Briggs não se elevou, mas preencheu o espaço. Vocês zombaram das roupas dela. Julgaram o silêncio dela. Questionaram o direito dela de estar onde estava. Ele respirou fundo. Mas enquanto vocês gritavam, ela observava. Enquanto vocês se atrapalhavam, ela consertava a bagunça de vocês. Ele se virou para o coronel Grayson. Quero uma investigação completa. Nomes, gravações. Todos os envolvidos em assédio ou humilhação ativa serão suspensos.
Ele pausou. Com efeito imediato. Savannah deu um passo à frente. General, eu... Briggs levantou a mão. Você não fez nada. Você perdeu a formação. Perdeu o controle. E assistiu enquanto minha esposa era desrespeitada. Savannah abriu a boca, depois a fechou. Briggs voltou-se para o grupo. Este campo serve para treinar líderes. Vocês não lideram pelo poder. Vocês lideram pela presença. Ele olhou de volta para Maya. Ela não pediu o controle. Ela conquistou. A tenda permaneceu em silêncio. Nenhum sussurro. Nenhum movimento. Então Grayson falou, com voz baixa e firme. Privilégios serão revogados. Acesso especial suspenso. Avaliações congeladas. Ele apontou para a tela. Ela ensinou algo a vocês hoje, não apenas como liderar, mas como sustentar uma posição sem precisar gritar. Savannah recuou para dentro da multidão. Sua trança já não estava perfeita. Seu nome, de repente, parecia leve. Do outro lado da sala, uma oficial retirou o fone de ouvido. O cadete que derramou água nos sapatos de Maya sentou-se abruptamente, olhos arregalados, mãos tremendo. E Maya, ela simplesmente ficou ali. Não triunfante, não orgulhosa. Apenas firme. Briggs se virou novamente para ela. O comando quer você de volta, disse. Eles estão assistindo isso agora. Maya balançou a cabeça, sorrindo suavemente. Estou fora da guerra, Daniel. Só vim para conhecer o campo. Ele assentiu uma vez. E isso foi suficiente. Lá fora o céu se abriu. A poeira assentou. Dentro da tenda, pela primeira vez naquele dia, ninguém questionava quem pertencia àquele lugar. Todos sabiam. E todos os olhos que antes riram agora olhavam para Maya com algo completamente diferente. Respeito. Na manhã seguinte, o campo estava silencioso. Os cadetes estavam alinhados em formação, com o equipamento completo. Mas algo havia mudado. Eles estavam mais retos, falavam mais baixo, olhavam ao redor com outros olhos. Maya retornou ao campo uma última vez. Não em uniforme, não com patente, apenas com a mesma mochila gasta sobre o ombro. O coronel Grayson a encontrou no portão. Ele lhe entregou um arquivo e disse simplesmente: a diretoria aprovou seu nome como instrutora convidada. Um semestre, se aceitar. Maya sorriu. Vou ensiná-los a escutar, disse. É um bom começo. Mais tarde naquele dia, os cadetes se reuniram um por um. Aqueles que haviam zombado dela se aproximaram. Sem desculpas elaboradas, sem defesas, apenas pedidos de desculpas silenciosos. Savannah Pierce ficou ao fundo. Não falou. Apenas abaixou a cabeça. Sua suspensão foi confirmada. As ligações de seu pai ficaram sem resposta. Maya não disse nada. Não precisava. No fim da semana, ela arrumou suas coisas. Saiu do campo da mesma forma que havia entrado. Simples, calma, firme. Seus tênis de lona roçavam a terra. A mochila ajustava-se em suas costas. E atrás dela, um campo cheio de futuros líderes permanecia em silêncio, observando-a partir. Porque às vezes a voz mais forte é aquela que nunca precisou gritar. E você não precisa de um uniforme para ser respeitado. Só precisa da verdade.